E aí, pessoal, tranquilo? Bom, a aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre plano inclinado. E tem algumas regrinhas, né, importantes para que a gente utilize, né, ao fazer esses cálculos, que é fundamental a decomposição de forças e o mapeamento de todas as forças do sistema, né, para que a gente consiga resolver os exercícios dessa natureza. Então, o que vai acontecer? Eu tenho agora uma rampa e eu tenho um corpo que está posicionado exatamente nessa rampinha. E, por conta disso, a força-peso ela vai ter que ser fragmentada, porque o eixo na qual está acontecendo a interação aqui do movimento desse corpo, ele é um pouco torto. Então, eu preciso me adequar a esse novo padrão de eixo para conseguir fazer os cálculos. E, para isso, decomponho a força-peso. E como que eu decomponho a força-peso? Bom, força-peso sempre aponta para baixo. Então, eu abro um triângulo, onde eu vou ter uma componente no y, que é o vertical, e uma componente aqui em x, que está aqui ó, na minha horizontal, py, px. Para fazer o cálculo, a gente já discutiu isso em aulas anteriores. Px é igual ao valor do peso vezes o seno do ângulo formado, e o ângulo formado vai estar aqui, ó, como eu mostro nessa figura, e é exatamente o mesmo ângulo de inclinação da rampa. Então, quanto mais você inclina essa rampa, mais vai abrindo o ângulo aqui entre os dois vetores. Quando não tem inclinação nenhuma, não existe esse ângulo entre eles. Então, não preciso decompor a força-peso. E aí, então, o Px é força-peso vezes seno de θ, e o Py é a força-peso vezes o cosseno de θ. Lembra que esse corpo ele pode e deverá estar em movimento, então vai ter alguma força resultante que vai fazer ele acelerar, ele sair andando por aí. E eu não posso esquecer de desenhar a normal. A normal não é mais contrária à força-peso, porque ela é sempre uma reação da superfície, e a superfície está torta, está inclinada. Então a normal sempre faz 90 graus com a superfície. E a força-peso não, ela sempre aponta para baixo. Então eu começo a ter uma dissociação entre peso e normal. Quem vai corresponder à normal? Só a parte y da força-peso, que aí uma está alinhada com a outra. E essa força Px é exatamente ela que faz com que esse corpo comece a descer ladeira abaixo. Então ela seria uma das responsáveis por fazer a aceleração desse corpo, para ele entrar em movimento. Bom, a teoria é praticamente isso. É tranquila, assim, mais ou menos, né? Mas vamos ver na prática que talvez fique mais claro vocês entenderem a situação. Então, vamos colocar aqui. E acompanha comigo aí, no livro de vocês, página 244, o modelo de livro. Outro modelo de livro, página 136. A gente vai fazer o R1, o R2 e o R3. Então, vamos começar aqui. R1. Vamos fazer. Tem um desenho de um plano inclinado. Bom, R1 ele fala assim, um corpo de massa de 10 quilos, então vou colocar a massa aqui nesse cantinho, massa igual a 10 quilogramas, está em repouso, né, em um plano inclinado que tem 30 graus de angulação. Então, lembrando, aqui eu tenho 30 graus de inclinação do plano e ele está preso a uma corda, conforme representado na figura. Se não houver atrito entre o corpo e o plano, qual será o valor da força de tração nessa corda? Então, lembra que eu falei, primeiro passo, desenha todas as forças que existem no sistema para a gente conseguir achar o que ele está pedindo. Então, primeira coisa, esse corpo tem massa, então ele vai ter força-peso. Força-peso sempre apontando para baixo. Então, está aqui a força-peso. Só que eu lembro, eu tenho que decompor essa força-peso, porque eu estou num plano inclinado. Então, tem uma componente que vai estar aqui, ó, inclinado, que vai ser a PY. Aqui, contrário ao plano, né, formando 90 graus, eu tenho a normal.
E essa componente que está aqui, para formar o triângulo, vai ser a componente da força peso em x. Então, eu vou desenhar exatamente mais para cá, e essa é o meu peso na parte x de decomposição. Existe ainda a corda, que vai ter uma força de tração, que segura o bloco. Tração tem dos dois lados da corda, embora o foco de estudo seja só o bloquinho, mas a gente desenha lá também. E aí eu consigo agora fazer os cálculos. Primeira coisa, sempre, identificar o ângulo aqui também, certo? Então, o ângulo formado sempre igual ao ângulo do plano inclinado. Então, ali, 30 graus. E aí eu formo um triângulo, que está exatamente desse jeito. Aonde aqui eu tenho os 30 graus, aqui eu tenho o Px, aqui eu tenho o Py e aqui eu tenho a força-peso. Lembra sempre de fazer alguns cálculos iniciais antes de você começar o problema, até para você já ter como parâmetro e facilitar a sua vida depois. Então, o primeiro passo, sempre calcule a força-peso, que é massa vezes a gravidade, 10 vezes 10, eu tenho 100 newtons, tá? Calcula já a força Px e a força Py, porque você vai precisar sempre, às vezes, dela. Assim, pelo menos uma você precisa sempre e, às vezes, você precisa das duas no mesmo exercício. É isso que eu quis dizer. Então, para calcular o Px, é igual a força-peso vezes o seno do ângulo. E para calcular o Py, é igual a força-peso vezes o cosseno do ângulo. Então, força-peso você achou aqui em cima, 100 vezes seno de 30 graus. E aí, fazendo esse cálculo, seno de 30, vocês têm na tabelinha, certo? Vale 1/2, então basta multiplicar por 1/2, e isso é igual a 50 newtons. Agora o Py vai ser igual a força-peso, que vale 100, vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e isso vai ser igual a 50 raiz de 3 newton. Pessoal, deixa em raiz, deixa a fração, às vezes, se tiver, tá? Não precisa sair calculando tudo em valor numérico. Então, nesse caso, posso deixar assim. Ele perguntou qual que vai ser a tração no fio. Se eu olhar direitinho a situação, a única força que está contrabalanceando a tração é a força Px, que é o que está tentando descer o bloco ladeira abaixo. E a força Px, eu já calculei ela. Então, eu sei que tração é igual a força Px, porque só existe uma e a outra apontando para o mesmo lado. Se eu fosse analisar na vertical, aí eu tenho outras forças. Mas como ele perguntou da tração, e a tração está na horizontal, só a Px se relaciona com ela. Então, e eu tenho o valor de Px, logo está valendo 50 newtons. Então, esse é o valor da tração. Então, exercício R1 resolvido. Vamos fazer o R2. R2, ele fala aqui de uma criança, deixa eu desenhar de outra cor, e essa criança vai estar num escorregador. Então, imagina aqui um escorregador, imagina aqui uma criança quadrada, tá? E aí ele dá algumas informações para a gente. Ele fala que essa criança tem massa de 30 quilos, e está no escorregador de madeira em movimento uniforme. Isso é muito importante, porque se o movimento é uniforme, eu sei que não tem aceleração. MU, aceleração é igual a 0. Se não tem aceleração, não tem força resultante. Então, força resultante é igual a 0 também. Tá? Então, essa é uma informação importante para o futuro aí do exercício. E considere a inclinação do escorregador em relação ao chão igual a 40 graus. Então, aqui eu tenho 40 graus de inclinação. E ele me dá o seno de 40 e o cosseno de 40, já que não são ângulos notáveis.
Então ele já me dá o valor numérico. Aí pergunta no item A. Há ou não atrito entre a criança e o piso do escorregador? E por quê? Bom, seguinte, como ele está dizendo que a velocidade é constante, vamos primeiro ver todas as forças que existem nessa criança quando ela desce o escorregador. Primeiro que ela tem uma força-peso, que sempre aponta para baixo. Essa força-peso, a gente vai fragmentar ela em outras forças, decompondo a força-peso. Então, aqui existe a normal, aqui vai existir a PY, e desse lado aqui existe a PX, que é a fragmentação da força-peso, certo? Que se quebra em Y e X. Então, se só tiver a força-peso e não tiver atrito, simplesmente essa é a única força que eu tenho ali para a criança descer o escorregador. Ou seja, ela desceria com aceleração, cada vez mais. Eu preciso matar essa força, já que ele quer um movimento uniforme, não tem aceleração, ou seja, não tem a força resultante, então eu preciso criar alguma outra força aqui para trás para anular essa e simplesmente não gerar aceleração. A única força que eu posso fazer isso, disponível, para também não ficar tendo força do nada, né, e que seja fisicamente justificável, é a força de atrito. Então é o atrito da criança com o escorregador. Se eu garantir que o atrito é igual ao Px, eu estou nessa situação. Então, se o Px for igual à força de atrito, eu não tenho aceleração, porque as duas forças, uma anula a outra. E aí eu consigo a garantia que ele me disse do movimento uniforme. Então, na pergunta do item A, tem atrito? Sim, tem que ter atrito. Porque se não tiver atrito, eu não consigo um movimento uniforme nesse exercício. Então, é obrigatório a presença da força de atrito nessa situação. Então, sim, precisa ter. Pergunta do item B. Qual é o valor da força de atrito entre a criança e a superfície do escorregador? Bom, então a gente já viu. Tem que ter força de atrito e se tem, qual o valor numérico dela? Ela tem que ser igual ao Px, porque são as duas forças que estão ali alinhadas uma com a outra. Então, já vimos que elas têm que ser iguais. E aí, para resolver o B, então, força de atrito é igual à força Px, certo? A decomposição da força-peso no eixo X. E a gente tem a formulinha para calcular o Px, mesmo que a gente usou aqui inicialmente. Vai ser a força-peso vezes o seno, no caso de 40 graus, que é o ângulo do escorregador, de acordo com esse exercício. Força-peso, massa vezes a gravidade. A massa dela é 30, vezes a gravidade, que vale 10. Multiplicado por seno de 40, que ele me deu no enunciado. Ele falou que é 0,64. Fazendo essa multiplicação, força de atrito, que é igual a Px, vai valer exatamente 192 newtons. Então, eu calculei a força de atrito. Perceba o seguinte, para calcular a força de atrito, eu fiz apenas a relação dela com o Px. Eu não precisei usar aquela outra forma que a gente sempre utilizava nos exercícios anteriores, que era μ0 vezes a normal. Tá? Então, nesse caso, eu tenho um outro jeito de chegar na força de atrito. Eu não vou mais usar o μ0 vezes a normal? Sim, eu vou. Às vezes eu vou até misturar os dois. Eu vou ver a combinação que tem de Px com o μ0 vezes a normal, da força de atrito mesmo, que é a formulinha padrão, mas nesse caso, como uma é igual à outra, então bastava achar o Px, que é mais fácil, e eu tenho mais dados, já que ele não me deu o coeficiente de atrito. A normal eu poderia ter calculado, porque a normal é sempre igual à força Py, então a Py sei achar, então eu conseguiria achar a normal, mas ele não me deu o coeficiente. Então aí eu não tenho como calcular com essa fórmula. Mas às vezes ele vai misturar as duas técnicas para você achar a força de atrito. Tanto essa, μ0 vezes normal, quanto essa que eu vou igualar o atrito, geralmente com a força Px, que é sempre o que se relaciona e contrabalanceia com a força de atrito. Eles estão sempre na mesma direção.
Então esse foi o R2. Vamos fazer o R3 agora, que ele fala assim: o esquema a seguir representa um sistema composto de dois corpos unidos por uma corda que passa por uma polia. Sendo as massas A e B valendo 4 e 2 kg e o coeficiente de atrito cinético com plano B igual a 0,1, determine a aceleração do sistema. Então, olha como que está agora o desenho aqui do R3. Então, só pegar aqui, fazer aqui o R3. Eu tenho um sisteminha, então, de polias com plano inclinado. Isso é clássico. Então, aqui eu vou ter um corpo A. Aqui é a polia. E aqui amarradinho no corpo B. Aqui tem um ângulo alfa, que eu não sei quanto vale. E ele me deu alguns dados, né? Ele me disse que a massa de A igual a 4 kg, massa de B igual a 2 kg, coeficiente de atrito 0,1 e o que mais que não falou pra gente? Acho que só. E pediu para usar a gravidade valendo 10 e perguntou qual que é a aceleração do sistema. Então, o primeiro passo, eu vou definir para onde aponta a aceleração do sistema. Olha, o bloco A tem 4 kg, o bloco B tem 2 kg, ou seja, o A ele é mais pesado que o B, e o A está na vertical, enquanto que o B está descendo o plano, pode ter atrito, pode ter um monte de coisa. Logo, o sistema é mais fácil dizer que ele está indo nessa direção de movimento do que nessa direção de movimento. O B não vai ter força para puxar o A e ainda descer a rampa. É mais fácil o A, que está ali na vertical, puxar o B e o movimento ser para esse lado. Então, eu vou dizer que o movimento de aceleração ocorre nessa direção e sentido. Agora, que eu defini isso, eu vou mapear todas as forças que existem nesse sisteminha. Começando pelo bloco A, que é mais fácil. O bloco A tem massa, então ele vai ter força-peso. Como eu tenho dois blocos, identifica. Eu vou chamar de peso do bloco A. Tá? Ele não está no chão, então não tem normal, mas ele tem uma cordinha. Nessa cordinha, então ele vai ter uma força de tração aqui para cima. Tem tração numa ponta da corda, vai ter tração na outra extremidade também, que ele encontra exatamente o bloco B. O bloco B também tem massa, então também aponta para baixo. Então está aqui, apontando para baixo, e eu coloco peso de B. Vou ter que decompor essa força-peso, então existe uma componente dela para cá, que é exatamente o P de B, Y, e aqui, para esse lado, existe o peso de BX. Então, a decomposição aqui do triângulo, certo? Porque ele está no plano inclinado, da força-peso de B. E, como ele está nesse plano, existe também a normal, sempre 90 graus com o plano. E fazendo oposição à parte Y do peso do bloco B. E tem atrito, porque ele me deu um coeficiente, e como eu defini que ele está indo para lá, logo o atrito está para esse lado. Ele está junto com a força peso BX. Então ele está ajudando. Ele não é que nesse caso que está um para cada lado. Aqui os dois estão juntos porque o movimento é para cá, porque quem puxa é o bloco A. E aí eu fiz todo o sisteminha de força do sistema. E isso é muito importante. Como eu disse, já faz um rascunho aqui do lado e já calcula algumas coisas que são fundamentais que ele vai te pedir para você durante o exercício. Primeira coisa, calcular a força-peso. Então, peso, não esquece aqui, ó, ângulo alfa da inclinação e aqui, ó, ângulo alfa, né, na abertura dos vetores Y e a força-peso. Então, força-peso é igual a massa vezes a gravidade. E aí, no caso, eu tenho dois corpos. Então, eu vou diferenciar. Peso de A vai ser a massa de A vezes a gravidade. Massa de A é 4 vezes 10. Então, eu tenho 40 newtons. Peso de B vai ser a massa de B
vezes a gravidade. Ele tem 2 quilos, então 2 vezes 10, eu tenho 20 newtons. O que eu posso calcular também aqui já? A decomposição da força-peso. Então, vamos lá. Peso de Bx é igual a força-peso de B vezes o seno do ângulo alfa formado. Peso de B eu já calculei, vale 20. Seno de alfa, ele me deu no exercício, né? Eu não sei quanto é o ângulo alfa, mas ele já me deu a resposta, que seno de alfa vale 0,6. Aí esse 10 daqui passa para cá, 2 vezes 6, 12 newtons. Já calcula também o peso de BY, que é igual ao peso de B vezes o cosseno de alfa. Peso de B sempre vale 20, e o cosseno do ângulo alfa, ele também me deu aqui no exercício, vale 0,8. Também passa esse 10 para cá, fica 2 vezes 8, 16 newtons. Pronto, eu já calculei uma sequência de informações que são fundamentais para o meu exercício. Uma outra coisa que eu posso calcular também, a força de atrito. E usando a força de atrito com a formulinha μ0 vezes a normal, porque ele não está igual à parte x do peso. Então, eu posso calcular também essa força de atrito, que é igual a μ0 vezes a normal, ao μ0 é igual a μ vezes a normal, onde μ vale 0,1, e a normal ela é exatamente igual ao peso BY, certo? Que os dois estão na mesma linha, na mesma direção. Então, a normal ela está valendo o peso de BY. E o peso de BY, eu sei quanto vale, eu já calculei isso. 0,1, peso de BY está exatamente aqui, 16. 0,1 vezes 16 é 1,6 newtons. Pronto, achei quanto vale a força de atrito. Agora, eu vou para o principal do exercício, que é montar aquele sisteminha de equações, que a gente aprendeu a fazer isso nos corpos acelerados. Então, eu preciso, como os corpos estão... É um sisteminha, porque um está ligado com o outro, então a aceleração deles para a queda é igual, certo? Porque eles estão juntos nessa queda, então eu preciso montar aquele sisteminha de equações. Como que eu monto o sisteminha de equações? Primeiro eu crio a equação do corpo A, e depois aqui embaixo eu crio a equação do corpo B, com aquela força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Bloco A, definimos que ele está vindo para cá, está caindo. Então, eu sei que o peso de A, menos o que atrapalha ele, que está para cima, que é a tração, tem que ser igual, isso é a força resultante, é igual a massa do bloco A, vezes a aceleração do sistema. Agora, monta a equação do bloco B. O bloco B está vindo para cá, o A está puxando ele. Quem puxa ele? A tração. Então, o T é maior, menos quem está atrapalhando? O peso BX da rampa, então ele atrapalha o bloco A de puxar mais rápido, com a tração. Quem mais atrapalha? A força de atrito, então ela também está dificultando o movimento. E é só, né, o que existe aqui na horizontal. Então, isso é igual a massa de B vezes a aceleração. Montei o sisteminha, mais T soma tudo, mais T com menos T, corta os T's, sobrou peso de A menos peso de Bx menos força de atrito é igual os dois lados aqui, ó, massa de A vezes A, massa de B vezes A. Lembra de colocar isso em evidência, que a gente tem feito isso, massa de A mais massa de B. Agora eu posso substituir os valores com que eu já calculei cada um deles. Peso de A, eu calculei aqui, ó, 40 newtons. Menos peso de B, parte X, está aqui, ó, 12 newtons. Então, substitui. Menos força de atrito, também já calculei, 1,6. Substitui. Isso é igual a aceleração vezes massa de A, eu tenho aqui 4, B, 2, já somos 2, isso é igual a 6. Fazendo a subtração, 40 menos 12, 28. 28 menos 1,6 dá 26,4. Isso é igual a A vezes 6. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. A é igual a 26,4 dividido por 6.
onde a aceleração vai ser igual a 4,4 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração de queda do sistema, que o A puxa todo o sisteminha para aquele lado ali, certo? E o exercício R3 resolvido. Então, a gente começa a misturar as coisas que a gente aprendeu lá no passado, né, decompor força-peso, fazer força de atrito, o que aprendemos nas aulas anteriores, sisteminha de equações, corpos acelerados, tá? Juntamos tudo e aplicamos as leis de Newton para solucionar o problema e descobrir a aceleração com que os blocos se movimentam por conta dessa interligação entre eles, e incluindo o plano inclinado da aula de hoje. E é isso, pessoal. Estuda bastante aí e até a próxima. Tchau, tchau.